Olá, eu sou a Gláucia Gajardoni, terapeuta integrativa, e hoje aqui nesse canal eu vou falar de uma das formas para autocura, que são as terapias que eu atuo. A terapia integrativa, ela complementa as outras terapias. Ela integra os outros tratamentos profissionais. Por quê? Porque a gente sabe que quem manda é nosso cérebro. Então, nossas emoções comandam. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa linha de terapia, que é a sistêmica e biológica. Na sistêmica, a gente usa muito assim, entender melhor essa família, o sistema familiar. Como que esse sistema familiar atua sobre a gente? Tudo da onde você veio, a sua história, seus ancestrais. A gente pensa que tudo é genético, mas existe a epigenética. Então, não é só a cor dos olhos, cor dos cabelos que a gente herda, é muito mais do que isso. A gente herda sensações, estilo de vida, as dores da família. Então, tudo isso está interligado, por isso que é muito importante a gente entender como esse sistema familiar atua na gente. Isso pode causar doenças, sintomas. Então, esse sistema familiar, essa história de vida, as crenças, tudo que você é hoje, você é único, porque você herdou dessa família. Então, tem famílias que têm mais dificuldades em ganhar dinheiro, outras famílias têm maior dificuldades com relacionamentos. Então, como você é único e você vê o mundo com a sua percepção, então é isso que a gente olha, as relações, as exclusões na família, tudo isso vai interferir no nosso organismo, nas nossas emoções. E a parte biológica, essa terapia biológica, as leis, ela vai ver assim as nossas sensações e quais os órgãos do nosso corpo ela atua. Então não muita gente fala assim, é emocional que você tem. E as pessoas pensam que não precisa fazer nada. É emocional, como se fosse uma desculpa. Mas a gente começa a perceber que é emocional o quê? Então tem muito a se tratar nesse assunto. Então, dependendo do que eu percebo daquele fato, vai ter um órgão meu específico que vai adoecer. Então é isso que a biológica, ela vai fazer todo um sentido, não é aleatório. Então é interessante quando a pessoa vem com esse sintoma para a gente entender qual foi o conflito emocional, traumas, o ambiente também que a pessoa vive, os relacionamentos, tudo isso. O nosso corpo, ele tá sempre para nos ajudar, ele tem que se adaptar. Então, por exemplo, se a gente tem um conflito, o corpo quer ajudar a gente. Eu vou dar 2 exemplos, que talvez vai ficar um pouco mais claro, mas não são regras, tá? Então, vamos supor que apareça um cliente que tá com um problema nas pernas, nos pés, né? Então, esse cliente, eu falo cliente porque a gente não gosta de falar paciente, porque o cliente vai ter que fazer as suas ações para sua cura. Então, ele tá ali apresentando paralisado, né, com essa perna inflamada, e ele traz esse sintoma. Então, de repente, analisando mais a história dele, a gente vai entender que ele não está feliz no serviço, no que ele está fazendo, ou o rumo que as coisas estão tomando na vida dele. Porque os pés e as pernas, elas dão a direção do nosso caminho. E como ele não conseguiu emocionalmente resolver todas essas questões, o corpo tenta ajudar. Então, se a perna paralisa, essa pessoa ela vai ficar temporariamente descansando na casa dela. Então, dá aquele alívio emocional. Então, é muito interessante. É bem assim, intuitivo, tudo faz muito sentido. É aquele tempo que a pessoa precisa passar para ela tentar se organizar. Só que essa ajuda do corpo, muitas vezes, é prejudicial para a gente. Então, o que eu não consigo resolver mentalmente, o meu corpo vai manifestar. Então, tudo isso junto, que chama terapia cisbio, que ela junta o sistêmico e o biológico,
fica muito fácil achar a causa raiz das questões. Então, nós vamos lá na causa raiz emocional para a gente fazer um caminho de volta, ter aí uma percepção. Então, também posso dar um exemplo de um câncer de mama, que ele é um tumor. E por que o corpo veio a inflamar essas glândulas mamárias? Pode ser que essa mulher, ela precisou cuidar de alguém, ela precisou sustentar alguém ou uma situação, e o seu corpo entendeu que ao produzir leite, daria uma ajuda para essa pessoa estar ali nutrindo, sustentando, e vira algo disfuncional. Então, se essa pessoa, ela vai entender ali a sua raiz emocional e vai ressignificar, a gente faz uma ressignificação, dar um outro sentido para essa história, dizendo que ela, né, não precisa dar conta de tudo. E aí ela vai voltando, ela vai tendo uma nova percepção, onde o corpo pode voltar a se reequilibrar. Então é isso que as terapias fazem. A gente vai na raiz para tentar mudar essa percepção, para que o corpo entre na sua normalidade, no seu equilíbrio. E para quem é essa terapia? Essa terapia pode ser para todas as idades, todas as pessoas. Geralmente, quando são crianças abaixo de 12 anos, o tratamento é com os pais ou a mãe, ou pode ser o pai, quem fica mais próximo a essa criança. Porque as crianças pegam muito da família, os conflitos. Agora, depois dos 12, que a pessoa já tem aquela maturidade, assim, aí ela pode ser atendida. Então, funciona dessa forma. A gente vai tratar as percepções. Cada cliente é único, então tudo é muito personalizado para entender como que a gente consegue chegar ali no trauma da pessoa. Então, por que essas pessoas adoecem? Por que todo mundo... tem pessoas que adoecem muito mais? Nós temos que pensar no ambiente que essa pessoa vive. Como que tá esse ambiente? Ele influencia muito se ele é um ambiente tóxico, se a pessoa está conseguindo lidar com aquela situação, ou com pessoas que estão ali, ou também traumas vividos. Então, geralmente são traumas que vai ali ocasionar aquela doença no corpo. Quando a gente fala de autocura, muitas vezes a gente vai ter que se desconstruir. Nós vamos precisar ter novas visões. Por isso que às vezes a cura é difícil, porque a pessoa ela não quer mudar a ideia, ela não quer mudar o comportamento. Então ela precisa entender melhor sobre ela, vai precisar curar relacionamentos, desapegar. Então tem todo um processo para que o corpo volte ao equilíbrio. A autocura, ela exige uma decisão. Então a gente precisa realmente tomar uma decisão, porque a chave está do lado de dentro. Então, mesmo que os terapeutas tentem ajudar, façam várias técnicas, se a pessoa não estiver disposta e decidida, nada vai acontecer. Por quê? Precisa de uma ação, um movimento em relação a isso. E aí a gente fala também da fé. Como que a fé vai ajudar nisso? Ela é muito importante. Só que precisa de uma ação para complementar. Então, a gente pode começar com a fé ou encontrar ela no meio do caminho. Então, eu digo que toda cura também é uma transformação, que a gente começa a ser uma pessoa melhor, começa a saber resolver as nossas coisas, porque tudo que a gente não resolve, o corpo vai resolver pela gente, e talvez de uma maneira que não vai ser legal. Se esse conteúdo te ajudou, curta e compartilhe com outras pessoas também, porque é tão bom levar a cura para outras pessoas. Muita gente não sabe nem por onde começar, e você pode ser também um canal na vida dessa pessoa.